volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do 5º episódio da primeira temporada da série American Horror Story, chamado Bal. Alerta de spoilers a seguir. O episódio começa com um casal conversando com seu médico. O procedimento que pode ajudar o casal a conceber um bebê não está funcionando. O médico dá a má notícia ao casal, Liv e Matt. O médico se oferece para considerar outras opções, mas Liv diz ao médico que quer estar grávida. Ela diz que quer sentir o bebê crescendo dentro dela. Seu parceiro a tranquiliza, dizendo que eles continuarão tentando. O médico concorda que eles podem continuar tentando. No entanto, ele lembra ao casal que as chances de sucesso diminuem a cada tentativa e os gastos só aumentam. Liv responde que não se importa com dinheiro. O médico então concorda em começar novamente em 8 semanas. Enquanto o casal sai do prédio, Matt garante a Liv que eles continuarão tentando. Ele diz que tentarão até que isso realmente aconteça. Mesmo que isso signifique que eles precisem ir a todas as clínicas de fertilidade de Beverly Hills. E Liv vai até a recepção para marcar outra consulta. A recepcionista se solidariza com o casal e diz que deve ser difícil. Então ela olha à sua volta e mostra a Liv um pequeno totem. A caixa explica que ele é chamado de totem da fertilidade. Ela diz que ele está na família deles há gerações. De acordo com ela, colocar o totem debaixo da cama durante a intimidade os ajudará a ter um bebê. Relutante no início, Liv aceita o totem da fertilidade. Mais tarde naquela noite, Liv coloca o totem embaixo da cama enquanto se deita com Matt. Matt é ator e dá a Liv a boa notícia de que ele conseguiu um papel. Liv fica feliz e diz que eles terão um bebê. E Matt responde brincando que é melhor eles engravidarem, ou as pessoas podem pensar que ele só se casou com ela por causa do dinheiro. Ela diz então que só herdou o dinheiro do seu avô. E o marido diz que ficará com ela, assim como ela ficou com ele, mesmo nas dificuldades. A esposa sorri e eles começam a fazer amor. Passados 16 meses, é revelado que Liv e Matt tiveram um bebê. O bebê chora enquanto Liv o segura. A babá se oferece para ajudar, mas Liv lhe diz que ela pode ir embora. A babá pergunta quando Matt voltará para casa, mas Liv diz que não sabe e que Matt estará filmando hoje à noite. A babá pega o bebê de Liv e diz que ela não é gentil o suficiente. Liv fica preocupada e diz que não sabe como cuidar do seu próprio bebê. A babá lhe diz que essas coisas levam tempo. Isso, porém, não conforta a Liv, que continua a desabafar a sua frustração. Naquela noite, Liv olha para o monitor do bebê enquanto caminha em direção à sua cama. Em seguida, ela olha embaixo da cama e encontra o totem da fertilidade de antes. Ela comenta que havia se esquecido dele, mas também agradece. Depois ela coloca o totem na caixa e o esconde. Quando Liv sai do quarto, ela se assusta com Matt. Ele ainda está com a sua máscara de cadáver do set e explica que precisa voltar em algumas horas. Ele diz a Liv que está preocupado com ela. A conforta e diz que também quer ficar com ela e cuidar do bebê. No entanto, ele explica que não quer depender do dinheiro dela e diz que também quer contribuir. Liv responde que gostaria de não estar sempre preocupada com dinheiro e continua a compartilhar as suas frustrações com Matt. Matt a conforta e a tranquiliza, dizendo que tudo que ela está sentindo é normal. Então ele lhe entrega um cartão. Liv lhe diz que não quer ir a uma terapeuta e Matt tenta convencê-la a pensar no assunto. Mais tarde naquela noite, Liv acorda e ouve o bebê chorando pelo monitor. Ela diz que está com muito sono e fecha os olhos. Então ela vislumbra uma figura sombria em pé sobre o berço. Liv corre para o quarto, mas não vê nada. Ela olha ao redor e vê um armário ligeiramente aberto. Então ela o abre rapidamente, mas não vê nada novamente. Ao dar um passo para trás, ela dá uma olhada no monitor. Chocada, ela vê a figura sombria atrás dela, mas quando se vira não encontra nada. No dia seguinte, Liv compartilha a experiência com a sua terapeuta. A terapeuta diz que é normal as mães ficarem paranoicas e às vezes verem coisas. Liv então expressa sua preocupação com a possibilidade do bebê odiá-la. A terapeuta esclarece suas dúvidas e diz que um bebê não pode odiar a sua mãe. Então ela diz que é normal que uma mãe tenha esse sentimento. A terapeuta diz a Liv que ela deveria pensar em procurar ajuda. Liv responde que não quer que outra pessoa crie o seu bebê. Ela também acrescenta que não está disposta a tomar nenhum medicamento. A terapeuta concorda e lhe oferece alternativas. A cena então muda para Liv dando banho em seu bebê Aaron. Os dois agora parecem se dar bem. Depois disso, Liv coloca Aaron adormecido em seu berço.
Enquanto Liv cuida de Aaron pelo monitor do bebê, Matt aparece. Ela diz a ele que a Dra. Berger, a terapeuta, fez muita diferença. Graças às recomendações dela, Liv agora tem mais facilidade para lidar com Aaron. Matt diz a Liv que precisa ir tomar um café antes da filmagem. Liv diz que preparou um e o entrega a ele. Depois ela agradece a Matt por ter lhe dito para falar com uma terapeuta. De repente, Aaron começa a chorar pelo monitor. E quando Liv entra para acalmá-lo, ela percebe o totem ao lado dele. Chocada, Liv pega o totem e comenta que ele está diferente. Agora ele parece ter chifres e asas. Em seguida, ela vai rapidamente até o local onde havia escondido o totem anteriormente. Ao ver que ele não está lá, ela conclui que é o mesmo totem. Com raiva, Liv acusa a governanta Norma de ter colocado o totem no berço. Norma nega essa acusação enquanto olha para o totem. Ela então se assusta e pergunta por que Liv tem ele. Mas ela responde que não tem nada a ver com isso. Norma então responde que não pode mais trabalhar lá, e ela faz um sinal da cruz e sai apressada. Enquanto Liv tenta entender o que Norma quer dizer, ela ouve um som no chão. E ao segui-lo, ela vai para o porão. Liv olha ao seu redor e vê arranhões na parede. Ela também percebe alguns danos nos canos de ventilação. De repente, um dos tubos cai e arranha o seu braço. Mais tarde, Liv compartilha isso com Matt enquanto lhe mostra o totem. Matt diz que não culpa Norma por ter ido embora depois de ver algo satânico. Mas Liv lhe diz que o totem não tinha essa aparência quando ela o recebeu. Matt então pergunta a Liv onde ela conseguiu o totem, e ela responde que o comprou em uma loja de antiguidades. Liv explica que era apenas para dar sorte, então ela diz a ele que está mais preocupada em saber como ele foi parar no berço. Matt garante a ela que não foi ele quem colocou o totem ali. E Liv fala sobre o que encontrou no porão. Matt diz a ela que um guaxinim pode ter causado aquele dano, mas ela responde que aquelas marcas de garras eram enormes para um guaxinim. Liv continua a expressar as suas preocupações enquanto Matt tenta confortá-la. Ele conclui que ela está imaginando coisas porque está cansada. Então ele diz a ela que achava que as coisas estavam melhores agora. Depois diz a Liv que ele precisa voltar ao trabalho. Ele também menciona que as filmagens serão feitas à noite, e diz a ela que não pode fazer isso enquanto se preocupa com ela. Liv garante a ele que está bem e que tudo vai dar certo. Mas a noite chega, e Liv é vista na cama pesquisando sobre os deuses da fertilidade da Suméria na internet. Então ela vê imagens semelhantes ao totem que ela tem. Liv continua a ler os resultados e vê nomes como o Senhor das Moscas e Baalzebu. Liv se vira e recebe uma imagem distorcida no monitor do bebê. Então ela pega o monitor e vai para outra sala. Depois de se certificar que está tudo bem, ela sai da sala. E no caminho de volta, Liv verifica novamente o monitor. Ela rola a tela até a parte em que ouve o som distorcido. Liv ouve atentamente a reprodução e fica chocada com o que ouviu. Pela manhã, Liv conta a Matt o que aconteceu. Matt não está convencido e continua dizendo a ela que foi apenas a sua imaginação. Liv o faz ouvir a reprodução e o convence de que ouviu algo. Então ela revela que ouviu alguém dizendo que quer o bebê. Mesmo depois de ouvir a reprodução, Matthew ainda não está convencido, e Liv grita de frustração. Ela decide então deixar a gravação mais clara. Ela ouve o som novamente enquanto a tela fica preta. Liv continua ouvindo a gravação várias vezes, e fica surpresa ao ver a Dra. Berger, sua terapeuta, aparecendo em sua casa. Matthew se desculpa e diz a Liv que pediu à terapeuta que viesse até ela. Então, Liv pede a Berger que ouça a gravação. Depois disso, a terapeuta tenta convencê-la que tudo isso é coisa da cabeça dela. Ela diz a Liv que essa é uma condição chamada pareidolia, a capacidade humana de ver formas ou fazer imagens a partir do acaso. A terapeuta tenta convencê-la de que ela só está com falta de sono, mas Liv tenta argumentar que esse não é o caso. A médica então passa a lhe prescrever medicamentos. E Liv agora é vista tomando os remédios. A cena muda para Liv, Matt e seus amigos fazendo um brinde à sua carreira de ator, onde seus amigos vê um tabuleiro Ouija e diz que quer experimentar. Matt tenta impedi-lo enquanto olha para Liv, mas no entanto ela diz que está tudo bem. Então eles pegam o tabuleiro e começam a chamar os espíritos. Alguns deles fazem piada durante o processo, mas um de seus amigos fica chocado ao perceber o movimento. Matthew então pergunta a eles quem fez isso, e todos negam ter feito algo. Em seguida, eles pedem que o quadro fale com eles e diga o seu nome. O quadro escreve Jack para responder a eles. E o vidro continua se movendo,
até que escreve uma frase, dizendo "bata uma pra mim". Depois que todos riem, eles começam a tocar o quadro novamente. E o copo também começa a se mover. O copo diz que desta vez está falando sério. Liv assume a liderança e pergunta se há alguém ali. Em seguida, ela continua perguntando se há algo que ele queira lhes dizer. O copo então escreve "ele é meu", e Liv entra em pânico e joga o quadro fora. Preocupados, todos perguntam o que há de errado. Então ela se vira para Matt e lhe diz que há algo errado, e sai da sala desesperada. Matthew vai atrás dela e diz a Liv que ela o envergonhou na frente dos amigos. Então ele diz que os seus melhores amigos agora acham que ela é louca. Ela diz que não se importa, e Matthew perde a paciência. Com raiva, ele diz a Liv para resolver os seus problemas. Liv sai depois da discussão. Mais tarde, um raio cai, enquanto Liv tenta acalmar o bebê. Ela olha para a janela e vê um demônio tentando alcançá-lo. Ela grita com o demônio e diz que ele nunca terá o seu bebê. No dia seguinte, Liv decide visitar a recepcionista que lhe deu o totem. A mulher então explica a sua história com magia e demônios. Ela diz a Liv que só estava tentando ajudar quando lhe deu o totem. Depois, ela mostra a Liv um livro sobre um ritual que pode fazê-la se livrar de Baalzebub. A garota então entrega a Liv uma adaga ritual. Liv comenta que pode fazer isso hoje à noite, já que Matt está fora para uma filmagem. Liv então começa o ritual mais tarde. Ela lê o livro enquanto corta sua mão. O sangue flui sobre o totem enquanto ela continua lendo. Ao terminar, ela ouve as palavras "ele é meu". Então ela se vira com a adaga na mão e apunhala Matt acidentalmente. 2 semanas depois, Matt visita Liv em um instituto psiquiátrico. Ela o abraça e pede desculpas pelo que fez, mas Matt diz a ela para esquecer o ocorrido. Então ela pergunta como Aaron está se saindo. Matt responde que ele está bem e diz a Liv que ela não precisa ficar lá. Mas ela discorda e diz que ainda não está mentalmente estável. Matt concorda e diz que a ama. Em seguida é revelado que a recepcionista de antes e Matt planejaram tudo. Matt planejou que Liv ficasse confinada. Como resultado, toda a herança dela será dele. Em seguida, ele é visto com seus amigos, e também é revelado que eles estão envolvidos em todo esse fiasco. Matt explica o que eles precisam fazer em seguida, e é interrompido por Aaron, que começa a chorar. Então ele vai até o bebê e descobre que ele precisa trocar a fralda. Enquanto isso, os amigos de Matt são vistos comemorando. Enquanto eles continuam bebendo, as luzes começam a piscar e o sistema de som começa a falhar. Então eles veem uma fumaça saindo do chão. Todos ficam incrédulos, pois se livraram de todos os efeitos especiais que estavam na casa. Então eles ouvem uma voz grave dizendo "você é meu". Todos entram em pânico e começam a correr para a porta. Um a um, o grupo é morto por uma figura semelhante a um demônio. Quando Matthew ouve alguém gritando e sai imediatamente. Então ele vê o demônio quebrando o pescoço do último de seus amigos, e depois se voltando para ele e abrindo as asas. Matthew então vai preso pelo assassinato dos seus amigos, e Liv o visita para ver o que ele tem a dizer. Ele implora a ela por ajuda com o caso. Ele confessa tudo o que aconteceu, mas nega ter matado seus amigos. Liv então pergunta por que deveria acreditar nele, e Matt continua implorando pela sua ajuda enquanto ela se afasta. Em sua casa, Liv é vista colocando Aaron para dormir. O demônio de antes aparece quando ela se vira para encará-lo. Liv não fica assustada ou chocada depois de ver o demônio, e ele pede que Liv o liberte. Então é revelado que Bernadette, a recepcionista de antes, deu a ela um feitiço de convocação. Como resultado, Liv agora ordena que o demônio cumpra suas ordens, e fica implícito que ela também ordenou as mortes que aconteceram. O demônio, que se acredita ser Baalzebub, pede a Liv que o liberte, e Liv concorda, mas diz que tem uma condição. Então ela pede a Baal que faça outro bebê para ela. Por fim, o demônio aceita e o episódio termina. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.